Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma doença muito comum, aliás, extremamente comum entre nós e subdiagnosticada. Muitas pessoas não gostam de falar sobre ela nem de assumir essa doença. Estamos falando do alcoolismo. Dependência química responsável por vários transtornos pessoais, sequelas familiares e causa uma série de outras doenças e que, claro, pode matar. Para falar sobre isso, quem está aqui conosco é o endocrinologista Dr. André Moreira e o médico da família, Dr. Arthur Oliveira Mendes. Claro, também temos o quadro Mitos e Verdades, porque aí tem pano para manga, para a gente falar sobre alcoolismo, o que é mito, o que é verdade e as tristes consequências do que, infelizmente, é verdade, não é mito? Bom, enfim, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Muito bem, vamos começar o programa falando de um dado da Organização Mundial da Saúde. Em todo o mundo, mais de 3 milhões de homens e mulheres morrem em decorrência do uso excessivo, nocivo de bebidas alcoólicas, e em especial por causa da pandemia da Covid-19. Esse consumo aumentou consideravelmente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, houve um aumento de mais de 24% nos óbitos por causa do álcool ou relacionadas ao alcoolismo. Nesse primeiro bloco, quem está aqui conosco é o endocrinologista Dr. André Moreira, que vai falar sobre essa questão. O alcoolismo, infelizmente, ele acaba sendo mascarado pela nossa sociedade, né, doutor? Isso, bom dia, Fernando, bom dia a você que nos assiste aí em casa. O alcoolismo acaba sendo uma doença subdiagnosticada, né? As pessoas, elas têm o receio de afirmar ou de reconhecer que o uso crônico do álcool, né, ou da bebida diária, mesmo que seja em baixas doses, ela possa ser uma doença. Então, isso acaba sendo subdiagnosticado, as pessoas acabam tendo um certo receio, mesmo porque a sociedade também aceita bem e, inclusive, incentiva o uso da bebida alcoólica como uma forma de prazer, de recreação e de diversão e de contato com outras pessoas. De sociabilidade, sociabilidade, né? Isso mesmo. O que define um indivíduo alcoólatra? Então, a gente tem alguns critérios, né? Mesmo que seja uma pequena quantidade, porém diária, né? A gente poderia já pensar aí num quadro de alcoolismo. Ou aquele indivíduo que, mesmo durante a semana, de segunda a sexta, não faça uso de bebidas alcoólicas, mas durante o final de semana ele usa em quantidade muito excessiva, isso aí também pode ser pensado como um quadro de alcoolismo. O que é muito excessivo? Então, a gente não tem um limite, né? Mas a questão de beber em excesso a ponto de, às vezes, passar mal ou, às vezes, exceder, por exemplo, uma garrafa, né, de uísque ou de vodka, isso aí a gente tem que avaliar também conforme a questão no indivíduo. Sim. Mesmo, os efeitos no indivíduo. Eu queria também ter um certo cuidado para falar sobre isso. A gente está em Belo Horizonte, a capital mundial dos bares, né? O bar é uma instituição belo-horizontina, um lugar de convívio. A gente se reúne ali em torno de uma mesa para apresentar o leitão à pururuca, que tem gordura, né, para uma sobremesa boa, que tem o açúcar, e para tomar uma cerveja que tem álcool. São os 3 cavaleiros do apocalipse, e a gente está lutando e perdendo a luta contra eles de uma forma muito até entendida, né? Então, assim, dá para a gente conviver tomando uma cervejinha, né? Dá para a gente viver indo para a festa, frequentando os bares. Por isso que eu estou falando desses limites, né? Embora eles sejam individualizados, né? Sim, com certeza, Fernando. Essa questão, por isso que eu digo, essa questão da individualização, quanto é muito, quanto é pouco, depende também do nível em que vai prejudicar o estilo de vida da pessoa, né? O excesso de álcool, ele pode aí causar acúmulo de gordura no fígado, ele pode ter prejuízos no pâncreas. Pode causar obesidade. A obesidade pelo excesso de caloria, cerveja ou pão líquido, né? Além de ter o álcool, ainda tem a cevada. Então, tudo isso contribui para o ganho de peso, contribui
para o quadro de diabetes do tipo 2, que está relacionado à obesidade. Então, são algumas doenças que estão relacionadas também ao uso do álcool. Claro que, eventualmente, uma bebida, né, sentar com um grupo, né, fazer o uso da bebida de forma social, 2, 3 drinks, né, no final de semana, isso não tem problema, isso é até saudável, né? Até há preconização de usar aí uma taça de vinho, né? Porque tem o benefício do transresveratrol, que é uma substância que ela é positiva, com estudos científicos comprovando que há benefícios para o organismo. Uma taça? Uma taça de vinho. Algumas nutricionistas dizem que essa substância está no suco de uva também, que não precisa tomar o vinho. Ah, sim, está no suco de uva também. A gente tem que tomar cuidado, porém, que esse suco de uva de caixinha, ele tem muito açúcar, muito conservante. Então vamos para o vinho. Então beleza. Se puder usar. É claro que o vinho tem esse benefício, tem até o paradoxo francês, né? O francês, apesar de fumar muito e consumir muita gordura, não é o povo, né, que mais infarta no mundo. Então, isso aí chamou atenção, foi motivo de pesquisa e foi evidenciado, né? E conseguiram descobrir que o vinho, o uso diário aí do vinho, né, uma pequena quantidade diária, por causa dessas substâncias positivas e antioxidantes, como o transresveratrol, influenciavam na longevidade do povo francês. Interessante. E tem uma outra coisa também, doutor, que é muito legal. O francês tem hábitos saudáveis, mas tem também uma culinária que é também saudável até pela quantidade, né? Que é reduzida, né? Come-se pouco ali no restaurante francês, de uma forma geral. O paradoxo com o americano, por exemplo. Qual é o prato típico americano? Nossa, é muita massa, eles comem muito, tudo em grande quantidade, principalmente o hambúrguer, cerveja, pizza, né? Cerveja. E qual é o índice de obesidade do americano? É o maior do mundo, né? Altíssimo índice de obesidade lá dos Estados Unidos em comparação ao resto do mundo. Exatamente. Então, essa relação com comer e beber está ligado diretamente com a saudabilidade, né? Dieta mediterrânea, né? Que inclui o vinho também, é considerado uma das melhores saudáveis do mundo, né? Isso, é uma das mais saudáveis. A questão aí do ômega 9 que vem do azeite de oliva, né? Ele é muito benéfico e está presente na dieta mediterrânea. Também a gente tem uma dieta muito saudável que é a dos nórdicos, da Suécia, da Noruega, que ao invés de usar o ômega 9 do azeite de oliva, utilizaria aí o ômega 3, né, advindo dos peixes marítimos. Então também seria um efeito positivo aí na vida e na longevidade das pessoas. Mas lá, muito frio, se bebe muito também, né? Ah, com certeza devem beber. É muito frio. Mas, enfim, esses limites aí a gente já está entendendo que fisicamente eles vão alterar muito, até mesmo para homens e mulheres, né? As mulheres são mais sensíveis, né? As mulheres são mais sensíveis, porém, com o uso frequente, as mulheres elas começam a apresentar uma certa resistência ao álcool, não ficam tontas, né? Isso aí depende também do uso frequente e diário. Acaba sendo como uma droga mesmo, uma cocaína, a pessoa usa e ela vai se adaptando, né? À medida que vai usando, precisa de uma quantidade maior da droga para poder ter o efeito que apresentava no início, quando usou-se a primeira vez. Sim, sim. E a diferença da graduação alcoólica, né? Tipo, a pinga tem mais álcool que a cerveja. Tem algumas bebidas que são mais perigosas, que eu digo até, não é que é perigosa, porque a gente sabe, estamos falando de graduação, claro, umas são mais fortes que outras. Mas eu falo como a famosa porta de entrada para o alcoolismo, algumas merecem mais atenção? Então, não tem, na verdade, uma bebida específica que possa chamar atenção para isso. Na verdade, o consumo ele começa como uma brincadeira ou como um estímulo social. E a partir daí, a pessoa que já tem geneticamente uma propensão para o alcoolismo, ela pode já começar a fazer o uso diário, ou então o uso exacerbado nos finais de semana, conforme aí a disponibilidade, conforme a questão da sua vida social mesmo, a sua vida familiar, e aí a pessoa entraria para esse mundo aí do alcoolismo. Sim, sim. Agora, dentro do aspecto social, tem algum tipo de comportamento que chama atenção como sintoma e sinal também? Porque a caloria do álcool
ela é uma caloria vazia, ela vai engordar mesmo, né? A esteatose hepática é uma realidade, a obesidade está relacionada com uma série de outras doenças e também está relacionado com o alcoolismo. Mas, do ponto de vista social, de comportamento, tem algo que chama atenção do seu ponto de vista clínico, doutor? Então, a questão da pessoa querer usar o álcool para relaxar, né? Principalmente essa questão, vamos hoje num bar, ou querer ir ao bar todos os dias, à noite, ou querer, mesmo em casa, isso chama atenção principalmente da família, né? Da pessoa fazer o uso da cerveja todos os dias, da pessoa ter que beber algum drink para poder ter um certo nível de relaxamento, de conforto, para dormir melhor, ou mesmo para melhorar a parte do humor, a parte emocional, porque isso mexe muito com questão de neurohormônios, hormônios da felicidade, hormônios de prazer, endorfinas, serotonina, dopamina, noradrenalina, hormônio aí que são neurohormônios que estão entre os neurônios aí e que ajudariam a pessoa a relaxar, a ter um melhor foco às vezes, né? Uma concentração melhor. Às vezes tem gente que usa o álcool até para poder estudar. Assim, não, vou tomar uma taça de vinho aqui agora, vou tomar um drink e vou estudar. Ou vou tomar um drink aqui para poder fazer uma atividade, né? Às vezes até uma apresentação. Eu tenho uma apresentação hoje de um trabalho, um TCC, a pessoa faz uso do álcool para poder ter esse empoderamento, né, de se sentir forte para poder fazer essa apresentação. Por quê? Libera determinados hormônios que deixam a pessoa mais confiante, deixam a pessoa mais autônoma, deixam a pessoa mais capacitada, entre aspas, né? A pessoa se sente melhor para poder fazer determinado tipo de atividade. Como é que o senhor percebe os sinais de um paciente? O senhor, como endocrinologista, vai tratar das glândulas, vai tratar de um processo também de emagrecimento. Na luta de um paciente contra a obesidade, eu acho que o lugar da cervejinha está ali, meio que tenta negociar ao máximo isso aí, né? Como é que o senhor lida com isso? Então, quando eu estou tratando de algum paciente, que eu vejo ou que eu detecto esse quadro, a primeira atitude, né, é não confrontar o paciente, né, é tentar conversar com ele e, aos poucos, mostrar para ele é que tem que enxergar essa realidade. Eu não posso chegar e impor isso para ele, mostrar, olha, você é alcoólatra, eu não posso chegar nesse nível para ele, porque a partir desse momento esse paciente às vezes nem volta mais, porque ele não quer ouvir isso. Ele é que tem que perceber que o álcool ele tá fazendo mal para ele está ali prejudicando o seu estilo de vida ao invés de melhorar. Ele pode ter a percepção de que o álcool melhore o estilo de vida dele, porém, na verdade, o álcool pode estar sendo aí um fator muito prejudicial. E ele não percebe, às vezes, problemas familiares causados pelo alcoolismo, problemas com os filhos, problema no trabalho, o baixo rendimento no trabalho, né? A produtividade cai. Enfim, são vários fatores que a gente tem que observar. Essa questão de confrontar o paciente ou de impor, isso acaba sendo muito negativo no tratamento para esse tipo de pessoa. Mas aí, né, falando do ponto de vista de um endocrinologista, muita gente chega lá com o objetivo de emagrecer. Como é que dá para montar uma equação? Não estou nem falando do alcoolismo, estou falando de bebida alcoólica e emagrecimento. Dá para colocar na mesma frase, dentro de um regime indicado pelo senhor, essas duas palavras aí? Bom questionamento, viu, Fernando? Isso é uma questão assim, os pacientes chegam e às vezes a gente consegue montar protocolos com medicações específicas que elas tiram a vontade de beber em excesso. Então o paciente, sem perceber, ele reduz o alcoolismo, ele reduz o consumo. Ele sabe disso? Ele não tem vontade. Não, mas você explica para ele? Explico para ele, olha, eu vou te passar medicamentos que vão contribuir para a perda de peso, vão te ajudar, inclusive você vai diminuir a vontade de beber, tá? Isso é normal, mas você não precisa parar, tá? Você pode continuar, porém eu gostaria que você usasse o medicamento, ele vai diminuir essa vontade sua, isso é normal, mas eu deixo o paciente mais à vontade nesse sentido para que ele possa seguir em frente. Por quê? Dessa forma a gente consegue
tirar o álcool e o paciente consegue perceber que o álcool estava sendo danoso para a vida dele. E ele realmente, o paciente chega e percebe, perdi muita vontade de beber, não tive tanta vontade assim, bebi, diminui muito, perde peso com qualidade. O paciente chega com uma perda de peso importante e fala, nossa, o resultado foi... E realmente não parei de beber, bebi, mas bebi muito menos do que eu bebia usualmente. E, ou seja, eu percebi benefícios. Então, o paciente continua o tratamento. E aí até a gente chegar no objetivo aí de chegar no peso ideal para ele, com qualidade, né, de vida, e depois a gente entra numa fase de manutenção. Não é preciso extinguir 100% do álcool. Por exemplo, a questão de usar aí no final de semana, né, 2, 3 drinks, ou mesmo que para uma pessoa que é alcoólatra, que bebe aí 4 garrafas de vodka, né, ou que bebe caixas e caixas de cerveja, a pessoa reduzir para 4 cervejas, né, 4 garrafas, ou que reduza o gin, ou que reduza a vodka para 1/10 do que eu usava, isso é um benefício absurdo na vida da pessoa, na qualidade de vida que essa pessoa vai viver muito mais e vai ter mais saúde, e vai estar mais presente, aí vai estar mais tempo presente na vida dos familiares. Porque o paciente também começa a ver que nessa luta pelo emagrecimento, o álcool é um grande de um vilão, é tão terrível quanto a sobremesa, o sorvete, o excesso de comida, a feijoada, o torresminho, né? Com certeza. Por ser muito calórico, né? O álcool é combustível. O álcool tem, né, grande quantidade de açúcar e ele faz, né, o ganho de peso aí do paciente. Dá a propensão para ter a gordura hepática, né, esteatose, como você já mencionou. Pode afetar o pâncreas, causando pancreatite em excesso. Então, o álcool ele tem efeitos danosos quando ele é utilizado em excesso. Então, quando a gente reduz ele, quando a gente tem esse benefício de usar menores quantidades e diminuir, a gente vai ter melhor qualidade aí de manutenção desse peso do paciente e a gente vai ter também melhor qualidade de vida. Mas lembrando que alguns pacientes a gente tem que manter a manutenção da medicação, né? Alguns pacientes não tem como tirar, né, por ser uma doença, o alcoolismo é uma doença, né, assim como a obesidade também é uma doença multifatorial. Você está cuidando das duas. Sim, a gente cuidaria das duas, né, e a pessoa tem que fazer um tratamento aí a longo prazo, né, da mesma forma que pressão alta, né, diabetes, não tem cura, né? O diabetes tipo 1, por exemplo, diabetes tipo 2, que é ligado à obesidade, a gente tem que fazer uma manutenção. Câncer, a gente tem que fazer uma manutenção. Na obesidade, a mesma coisa, a pessoa emagrece e a gente tem que fazer uma manutenção, né? Não é porque emagreceu que não vou largar isso de lado. E aí, quando a gente fala de medicação, né, para emagrecer, a gente até está preparando um programa sobre isso também, existe muito preconceito, né? Preconceito porque... Os remédios têm algumas contraindicações, porque existem já experiências antigas, de remédios antigos que tinham muitos efeitos adversos, né? Mas chega uma hora que é necessário falar sobre isso, né? Com certeza. Muita coisa, Fernando, é falácia, né? Hoje a gente tem medicamentos que são muito agressivos e que são muito difundidos. O paracetamol mesmo é um medicamento que, ao meu ver, ele é muito agressivo e pode causar a morte se usado em excesso. Porque ele ataca o fígado, né? Ele leva à insuficiência hepática. Da mesma forma, qualquer medicamento tem efeito colateral. A dipirona, na bula dela, está escrito que pode causar câncer de medula. Não é que vai causar em todo mundo, mas pode acontecer. Cada medicamento tem o seu efeito colateral e tem o efeito colateral também direcionado ou de acordo com cada pessoa, com a genética de cada pessoa. Então, às vezes, um medicamento não faz cócega, né? No seu caso, não vai te causar efeito colateral e, às vezes, numa outra pessoa, pode causar muito enjoo, dor de cabeça, vômito. Isso é muito relativo. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. E a gente tem que ter a flexibilidade e o olhar crítico e clínico para poder montar um protocolo específico para cada pessoa de forma diferenciada e personalizada. Porque o remédio que serve para o Fernando não necessariamente serve para o João, ou vai servir para o seu irmão, né? Irmãos gêmeos têm a digital de irmãos gêmeos não são iguais. Então, por que a mesma medicação para um e para outro seria, né, o ideal? Não, a gente tem que fazer o aspecto
personalizado. Sim, sim. E negociar também ali os efeitos adversos. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer dessa forma. E principalmente, né, o que é mais importante, aprender a ter equilíbrio depois do medicamento, né? Com Se for certeza. o caso, né? É esse equilíbrio que está se buscando com o emagrecimento, com o consumo exagerado de álcool, né? Isso. Porque acontece também do paciente fazer tudo certinho, não, segue a receita ali, segue a receita da dieta, mas a cervejinha não larga. E o emagrecimento não acontece. Tem desses casos também? Então, a gente usando a medicação de forma certa e precisa para aquele paciente, a gente consegue ter bons resultados. Assim, mesmo que demore às vezes, né, ou que seja um pouco mais lento, a gente consegue ter um bom resultado a médio prazo aí, ou até a longo prazo. Tudo depende de cada pessoa, cada um é cada um, né? A gente não pode comparar o tratamento do João com o da Maria, né? A gente Sim, claro, faz... as demandas, até a questão social também, né? Sim. E a gente falou na abertura, né, que a pandemia trouxe um aumento muito grande, né, desse contato mais interno ali, dentro de casa. O alcoolismo teve índices... Explodiu, né? Sim, porque inclusive os conflitos familiares, né? Quando você convive, quando você não está dentro de casa e às vezes você não convive tanto tempo com as pessoas, perdeu-se esse equilíbrio familiar que a gente tinha no passado. Então, as pessoas que voltaram a ter o convívio presente com os membros da família, ou com mais presentes dentro, né, com pessoas que não eram tão próximas, isso passou a gerar determinados conflitos e esses conflitos, para serem aliviados, passaram a ser aliviados por bebidas alcoólicas ou então por comidas, né, chocolates, doces, guloseimas, que também são alimentos que liberam substâncias prazerosas, né, hormônios do prazer, endorfinas, dopamina, serotonina, e aí acaba que a pessoa fica viciada nesse tipo de alimento também, que também gera obesidade, né? Então, tem aí a questão do alcoolismo, tem a questão desses alimentos diferenciados. A questão tá na cabeça mesmo, né? Porque Sim. é uma busca de um preenchimento de um vazio. É uma busca pelo prazer, né? Às vezes a pessoa vai buscar pela liberação desses hormônios de prazer, pode buscar no alcoolismo, né? Que é um sistema aí, interfere há uma interferência no sistema de recompensa, né? A gente tem um sistema de recompensa que é do nosso cérebro primitivo, que é para a nossa própria sobrevivência. Ninguém faz sexo por fazer, né? Você tem a recompensa final do orgasmo. Ninguém se alimenta por acaso. Você tem depois a liberação de determinados hormônios. Quais hormônios? Hormônios de saciedade, que te dão prazer. Então, você come, tem a saciedade. Então, por isso que a gente se alimenta. Todo o nosso organismo, né, ele é pensado, a natureza é sábia nesse sentido. Então, ela tem esse sistema primitivo. Precisa estar vivo. Ele precisa estar vivo e o sistema de recompensa é justamente para essa manutenção da vida. Então, por isso que as pessoas tem a relação sexual, tem o orgasmo como recompensa e a natureza tem a manutenção da espécie, a espécie humana, né, da espécie, de qualquer outra espécie animal, cachorro, gato, coelho. Isso aí, a natureza é sábia nesse sentido. Exatamente, faz todo sentido, né? Porque aí você procura o mecanismo de prazer, que hoje está muito conectado também com o próprio celular, né? A gente pega o celular e esse, eu vou pegar o meu aqui para mostrar, esse movimento de subir e descer a tela é um mecanismo de prazer que está muito associado às máquinas de caça-níqueis, principalmente de Las Vegas, essas americanas, que é exatamente isso aqui. Você baixa procurando o que vai acontecer, uma recompensa. Blim, 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 blim. É o vício que está aqui também, né? Com certeza, tem o vício. É o vício do jogo, né? O jogo também, a jogatina também é um tipo de recompensa, né? A pessoa joga no intuito de ter o prazer da possibilidade de ganhar. A cleptomania, né? A questão de uma pessoa que tem uma boa condição financeira de roubar. Quando ela rouba, né? Às vezes ela tem a questão da vitória. Eu consegui roubar, eu venci. Aquilo libera hormônio de prazer. Então, para a pessoa, aquilo é o ápice. Então, é como se fosse um orgasmo, né? Fazendo um furto, sendo que a pessoa não tem necessidade de roubar. Exatamente.
Mas de beber, muita gente tem, doutor. Às vezes, poxa vida, sabadinho em BH, isso aí, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Que a gente está falando, acho que o tempo todo assim, né? Sobre isso, né? Com certeza. Tem o vício, claro, né? Para roubar não tem limite, aí não existem, não tem como negociar com um vício de um cleptomaníaco, de uma cleptomaníaca. Mas com a cerveja, com o drink, com o gin tem uma aura de saudabilidade. Tudo com moderação, né? A gente pode ter benefícios. Agora, o que passa do limite, aí pode ser e às vezes, na maioria das vezes, vai ser prejudicial para a nossa saúde. Então, não é que a gente condena, né, a cerveja, não é que a gente condena né, a bebida alcoólica em si, a gente condena os excessos e chamar a atenção principalmente para esses excessos, né? Essas outras doenças que eu coloco, né, a cleptomania, o vício... eu né, sei, foram pontos de contato são pra neuro-hormônios. Gente entender como é que funciona o mecanismo de defesa que faz com que a gente queira beber, quando, na verdade, não existe nenhuma explicação lógica para algumas situações, né? Até em crises familiares. Isso é um problema de saúde pública. Realmente a gente precisa falar sobre isso. No próximo bloco, a gente vai ter um médico de família e a gente vai dar continuidade a essa questão do alcoolismo, os pontos de equilíbrio, os caminhos do meio, né? Os caminhos que podem levar a um equilíbrio. Queria te agradecer muito, doutor. Obrigado, Fernando. Valeu demais. Obrigado a vocês pela atenção aí da gente. A companhia. Valeu. Então, Obrigado. Tá certo. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco.